Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro de vestibular, sobre o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Gente, a Cecília Meirelles publicou esse livro em 1953, depois de ter pesquisado por muitos anos, na verdade 10 anos, sobre a Inconfidência Mineira. O que foi que aconteceu que a levou a ter esse desejo de escrever no século XX sobre algo que tinha acontecido lá no século XVIII? Em 1943, ela fez uma viagem a Ouro Preto e lá ela sentiu a necessidade de recontar o passado. Lá, ela, que é uma autora da segunda geração modernista, sentiu a aura do lugar, a energia do lugar e decidiu escrever sobre isso. Então, notem o famoso caráter neossimbolista da Cecília Meirelles. Ela sentiu a energia de Ouro Preto, a antiga Vila Rica, e decidiu colocar tudo no papel, só que de modo literário. A autora, então, vai recompor a Inconfidência ou a Conjuração Mineira, como os historiadores preferem chamar. Porque inconfidência, gente, é uma palavra que se refere à falta de confiança, à traição, enquanto conjuração se refere a uma associação, a um grupo de pessoas que se reúne para um fim comum, para um objetivo comum. Aqui no caso da Conjuração Mineira, a liberdade. Então, a palavra conjuração parece representar melhor o que aconteceu ali entre 1788 e 89. Bom, mas o que estava acontecendo, gente? A Cecília vai recompor então o que aconteceu em Vila Rica, atual Ouro Preto, nesse período do ciclo do ouro. Naquela época, nós ainda éramos colônias de Portugal. E Portugal, muito sem noção, sem levar em consideração que o ouro não é um recurso renovável, exigia que o Brasil enviasse 100 arrobas por ano. E se o país não chegasse a essa quantia, iria ser instaurada a derrama. Bom, aí inspirados pelo iluminismo, pela independência dos Estados Unidos, houve aí o crescimento do desejo de liberdade, o desejo de tornar-se independente de Portugal. Tudo isso levou a um movimento de revolta, liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, e muitas pessoas participaram desse movimento. Dentre eles, os poetas que nós já conhecemos do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Há também o poeta que hoje não é tão estudado, que participou do movimento, que é o Alvarenga Peixoto. Porém, todos eles foram delatados por um dos integrantes do movimento. O traidor foi o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que fez tudo isso em troca de benefícios de Portugal. Como vocês já sabem, essa denúncia levou a julgamentos que levaram a degredos, confiscos de bens e até a morte do Tiradentes. Mas também vejam a contradição que estava acontecendo aqui. Enquanto no mundo cresciam as ideias de liberdade, aqui no Brasil, Portugal aumentava o controle fiscal. Então, realmente estava completamente fora do que estava acontecendo no mundo. Só que não se esqueçam de que o que a Cecília Meirelles vai fazer aqui não é um mero relato da história. Não, ela vai ser fiel sim aos fatos, ela vai ser fiel sim à história, mas ela vai fazer um trabalho com a linguagem, um trabalho literário. Fiquem atentos ao título, Romanceiro da Inconfidência. O que é um romanceiro?
Romanceiro é um conjunto de romances, mas não o romance como a gente conhece hoje, não. O romance lá do século XIV, da tradição medieval. Era uma composição literária de caráter popular, épico e lírico. Assim, vocês observam que o romance, ele conta história, ele narra acontecimentos, por isso o seu caráter épico, mas isso de modo lírico. E foi exatamente por isso que a Cecília Meirelles escolheu o romance para se falar da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira. Entendido isso, podemos dizer que o livro é composto por 85 romances, 4 cenários, uma imaginária serenata e um retrato. Os cenários vão recompor o ambiente da antiga Vila Rica. Os romances vão dar voz às pessoas que estiveram envolvidas em tudo aquilo, aos fantasmas, como diz a Cecília Meirelles. Aqui, gente, é importante dizer que o livro é polifônico. Então, várias vozes, polivários, fone, vozes, várias vozes vão narrar os acontecimentos, vão contar o que aconteceu. Vítimas, algozes, testemunhas, até bêbado vai falar aqui dentro. Então, por isso que é uma obra polifônica. As falas que nós temos aqui também a gente tem 5 falas, antecipam um assunto. Nós podemos dividir o livro em 5 partes. Eu vou falar sobre todas as partes para vocês e depois a gente analisa alguns trechos de poemas, tá bom? Gente, e se vocês estão gostando do conteúdo do canal, eu peço para vocês compartilharem com os amigos de vocês, curtirem e indicarem o canal, porque conhecimento é para isso mesmo e além disso vocês me ajudam muito, tá bom? A primeira parte, então, vai do romance 1 ao 19. São poemas que trazem tudo o que aconteceu antes da Inconfidência Mineira. Histórias que ocorreram entre 1700 e 1775. Então, como que nasceu o ciclo do ouro, como se deu a ambição dos homens, o que o ouro fez com os homens. Aqui vai aparecer a história da Chica da Silva, que morava com um homem branco e se tornou uma mulher muito importante e respeitada. Vai aparecer também a história do Chico Rei, que era um monarca que foi escravizado. Antes da Cecília trazer o primeiro romance, ela traz uma fala inicial e um cenário. E aqui a gente nota um narrador recompondo o passado, recompondo o ambiente de Vila Rica, o arcadismo. É um narrador que relembra o passado, mas que sabe exatamente o fim da história, sabe o que aconteceu com Tiradentes. A segunda parte vai do romance 20 ao 47. E aqui nós vamos ver o nascimento da Inconfidência Mineira, o planejamento da conspiração. A partir daqui, Tiradentes vai se tornar muito mais presente aqui no livro e vai aparecer muito mais, sempre movido pelo ideal de liberdade. A terceira parte vai do romance 48 ao 64. E aqui nós vamos acompanhar muitas condenações. Então vocês se lembram do poeta Cláudio Manuel da Costa, poeta lá do arcadismo? Gente, também é importante dizer que muita coisa do arcadismo vai aparecer aqui. Então a efemeridade está muito presente, então os poetas se passando por pastores, a descrição de cenários, isso vai aparecer muito aqui no romanceiro. E o que acontece com o Cláudio Manuel da Costa? Ele é encontrado morto na prisão, como se ele tivesse se suicidado. A Cecília vai levantar essa questão. Será que realmente ele se suicidou? Nós vamos ler esse romance daqui a pouco. Inclusive, essa parte é aberta com a fala aos pusilânimes, que são os covardes, os fracos, os traidores.
A condenação e o que acontece com o Tiradentes também aparece em todo momento. Não só na parte 3, na verdade isso é sugerido em várias partes, né, gente? Então na parte 2 já aparece, na parte 1 você tem um romance lá, que já assim prevê o que aconteceria com ele. Então o que acontece com o Tiradentes em si está em várias partes. A parte 4, que vai do romance 65 a 80, vai trazer outras condenações. Principalmente aqui vai ser mostrada a condenação do Tomás Antônio Gonzaga, que é um importante poeta do arcadismo, que se dirigia a Marília de Dirceu, o pseudônimo que ele dá à sua amada. E o Tomás Antônio Gonzaga, que era de fato apaixonado pela Marília de Dirceu, não pôde se casar com ela, porque ele é preso e condenado ao degredo. Ele vai ser enviado a Moçambique. Isso porque ele tinha dinheiro. Então, como ele tinha dinheiro, não foi condenado à morte. Então, observem também como, é a história. A pessoa tinha dinheiro, é uma punição um pouco menor, é menos pior o que acontece com ele. Ele é condenado ao degredo em Moçambique e lá ele vai conhecer tudo isso. A Cecília Meirelles vai mostrar aqui pra gente. Lá ele vai conhecer uma outra moça, a Juliana Mascarenhas, que também era uma moça muito rica, e vai acabar se casando com ela, enquanto a Marília de Dirceu vai ficar aqui sozinha pro resto de sua vida, esperando a volta de seu amado, que não vai acontecer. Então é muito triste. Também acompanhamos aqui o degredo do outro poeta Árcade, aquele menos conhecido por nós, o Alvarenga Peixoto. E a última parte, a parte 5, que é bem curtinha, que vai do romance 81 ao 85, nós teremos o pós-Inconfidência, o que aconteceu depois da Inconfidência. E aqui a gente acompanha também, digamos que o arrependimento da Dona Maria, a louca rainha de Portugal, porque ela é responsável pelas palavras que condenaram o Tiradentes à morte. Então, e aí? O que será que acontecia com ela? O que será que aconteceria com ela depois que ela morresse? Será que ela conseguiria a salvação nos céus? A efemeridade está muito presente nessa parte. Gente, eu selecionei uns trechinhos para a gente se aprofundar um pouquinho em cada parte. Da primeira, separei o romance 4, ou da donzela assassinada. Sacudia o meu lencinho para estendê-lo a secar. Foi pelo mês de dezembro, pelo tempo do Natal, tão feliz que me sentia, vendo as nuvenzinhas no ar, vendo o sol e vendo as flores nos arbustos do quintal, tendo ao longe na varanda um rosto para mirar. Ai de mim que suspeitaram que lhe estaria a acenar. Gente, que eu vou pular uma partezinha, mas nós vamos acompanhar isso, é real, isso realmente aconteceu. Mais especificamente em 1720, em que aqui é aquela parte da ganância do ouro, em que o pai vai matar a própria filha porque desconfia que ele estava apaixonado por um moço pobre. Então olha isso, era no mês de dezembro, pelo tempo do Natal, tinha um amor na minha frente, tinha a morte por detrás. Deus desceu meu pai pela escada, feriu-me com o seu punhal. Olha o pai matando a moça. Reclinei em minha cabeça, em bacia de coral. Não vi mais as nuvenzinhas que passeam pelo ar. Ouvi minha mãe aos gritos e meu pai a soluçar, entre escravos e vizinhos, que não soube nada mais. E aí vai, observem que foi dada voz à moça. A própria moça falou aqui no poema. Outro romance dessa parte que é interessante observar é o romance 11, ou do punhal e da flor. Rezando estava a donzela, rezando diante do altar, e como haviam mirada pelo ouvidor bacelar.
foi pela Semana Santa e era sagrado o lugar. Gente, aqui vai ser contada a história de uma moça que a gente estava na Semana Santa, ela estava lá na missa, e esse ouvidor bacelar, que era um português, achou a moça muito interessante e jogou uma flor para ela. E isso vai causar a maior confusão. Felisberto, que era parente dela, que era um homem muito rico, vai partir para cima desse ouvidor bacelar e vai querer matá-lo, só que não vai conseguir. Vai acabar atingindo o botão da roupa dele. Só que, gente, o que também é legal aqui é observar a métrica. Todos os versos aqui são escritos em redondilha maior, tem 7 sílabas métricas. E o romance é composto por sextilhas, que são estrofes de 6 versos, e há rimas nos versos pares em alternância no final de cada verso entre paroxítono e oxítono. Então observem como a Cecília vai construir a musicalidade do poema. E a gente também tem que notar que, poxa, olha aqui, uma confusão entre portugueses e brasileiros. O que vai acontecer depois na Inconfidência? Uma confusão entre portugueses e brasileiros. Na parte 2, no romance 24 da Bandeira da Inconfidência, olhem só esse trechinho. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça? Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a Inconfidência. Então, olha o planejamento da conspiração. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados, antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. Olha que está na bandeira de Minas. Liberdade, ainda que tarde. Na terceira parte, vou destacar o romance 49, ou de Cláudio Manuel da Costa, que vai falar sobre a morte dele. Que fugisse, bem lhe dissera o embuçado, que não tardava a ser preso, que já estava condenado, que os papéis queimasse-os todos. Vede agora o resultado, mais do que preso está morto, num instante reclinado e com o pé metido num nó de atilho encarnado. E isto é o que conta o vizinho, que ouviu falar o soldado, mas o corpo ninguém sabe, anda escondido ou enterrado. Dizem que o viram ferido e não sufocado, de borca em poça de sangue por um punhal traspassado. A Cecília vai até levantar aqui a hipótese de que ele não se suicidou coisa nenhuma não, que ele foi assassinado mesmo. Na parte 4, que é aquela que vai ressaltar o que aconteceu com Tomás Antônio Gonzaga, a gente tem romance sobre ele, sobre a Juliana de Mascarenhas, que é a mulher com quem ele vai se casar lá em Moçambique, e também sobre a Doroteia Seixas, que era a Marília de Dirceu. Observem o romance 73, o da inconformada Marília. Pungia Marília bela, negro sonho atormentado, voava seu corpo longe, longe por alheio prado, procurava o amor perdido, a antiga fala do amado, mas o oráculo dos sonhos dizia seu corpo alado: ah, volta, volta Marília, tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela dormindo gemia, só se estivesse alienado, que ela não conseguia seguir com a vida dela, continuava apaixonada. E a última parte, a 5, vai finalizar o livro com a fala aos inconfidentes mortos. Treva da noite, lanosa capa, nos ombros curvos dos altos montes aglomerados. Agora tudo jaz em silêncio, amor, inveja, ódio, inocência, no imenso
tempos se estão lavando, grosso cascalho da humana vida, negros orgulhos, ingênua audácia, fingimentos e covardias, vão dando voltas no imenso tempo, a água implacável do tempo imenso rodando soltos, com sua rude miséria exposta. E aqui ficamos, todos contritos, a ouvir na névoa o desconforme, submerso curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crimes exaustos? Quais os que sobem purificados? Aqueles que morreram, aqueles que foram exilados, entraram para a história, são lembrados. E os que denunciaram, esses são esquecidos. Os injustiçados é que se tornaram imortais através do tempo. Bom, gente, é isso. Espero que agora vocês consigam ter mais base para se aprofundar nos poemas do romanceiro da Inconfidência. Se vocês gostam das análises, compartilhem nosso vídeo, curtam, recomendem nosso canal aos amigos. Ah, e é claro, né? Se inscrevam para não perderem nenhuma dica de leitura ou livro de vestibular. Até a próxima! Tchau!